Irmãos, hoje eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Samuel 13, versículo 14. E quem for encontrando vai se colocando de pé. 1 Samuel 13, 14. Pastora Lenita coloca lá no YouTube. Amém? Se você não tiver Bíblia, fica aí do lado de alguém que tenha, para poder acompanhar. A gente vai ler um versículo só, depois a gente vai passar outras passagens. E diz assim a palavra do Senhor: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Pode se sentar. Irmãos, essa passagem que a gente acabou de ler, deixa eu contextualizar para vocês entenderem onde ela está e o que ela significa. O povo de Deus queria muito um rei. Eles não tinham reis, né? Eles tinham juízes. Mas eles queriam muito um rei sobre a nação de Israel. E de tanto eles pedirem, Deus preparou Saul para poder ser o rei deles. E Saul era um homem ungido, né? Samuel, que era o sacerdote, ungiu Saul para que ele fosse o rei de Israel. E Saul era abençoado e tinha Deus do lado dele, que tinha muitas vitórias e muitas coisas. E o que aconteceu foi que em determinado momento, Saul desobedeceu ao Senhor de tal maneira que o coração de Deus se entristeceu muito. E de forma que ele não queria mais que Saul fosse o rei sobre o povo de Israel. E aí a gente vê uma passagem, eu quis ler especificamente essa, porque ela fala de uma coisa que muita gente fala às vezes, mas não sabe onde está na Bíblia, que é o fato de que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque quando Deus resolve que não vai mais ser Saul, ele diz assim, olha, Samuel diz assim: o Senhor está procurando outra pessoa para ficar em seu lugar, e uma pessoa que tem o coração segundo o coração dele, que era Davi. Entre Deus dizer isso para Saul e Davi virar rei, levou muito tempo. Tá? Muitas coisas Davi passou. Mas o Senhor tinha uma promessa na vida de Davi. Só que Samuel não sabia quem era. Samuel não sabia quem era a pessoa que seria abençoada e que seria escolhida rei. E aí a gente está em Samuel 13, né, quando eu li com vocês. Mas aí a gente chega lá em Samuel 16, e é Samuel chegando na casa da família de Jessé. Jessé era o pai de Davi, sabe? E Samuel chega lá e ele conversa com Jessé, eu vou ler só um pedacinho, diz assim, ó: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Porque Samuel tinha dó, né? Porque ele que tinha ungido, né, Saul. Mas Deus já tinha falado para ele que ia ser outro. Ele falou: Samuel, até quando você vai ter dó? Eu já escolhi outro, né? Aí Deus disse assim para Samuel: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Então, quer dizer, Deus falou para Samuel: eu vou ali ungir o que vai ser rei. Pega lá o óleo de unção e eu vou te levar. Ele é um dos filhos de Jessé. Então Samuel já tinha assim já sabia um pouco mais do que ele sabia antes, né? Porque antes ele não sabia quem era, agora ele já sabia que era filho de Jessé. Aí Samuel fala assim: como irei eu, pois, ouvindo Saul vai me matar, né? Porque como se eu estou indo lá ungir outro rei, ele vai me matar. E aí o Senhor falou: não, você vai lá, vai sacrificar bezerros e tal, você vai levar os bezerros, você vai ir lá para sacrificar. E quando você continua lendo, o que vai acontecendo é muito interessante. Porque Samuel chega na casa de Jessé e ele começa a olhar os filhos de Jessé. E aí ele pensa: será que é esse? Será que é aquele? Será que é aquele outro? E ele começa a olhar para a aparência de cada um dos filhos de Jessé. E é muito interessante, porque aí o Senhor tem que virar para Samuel e falar assim: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Ele vai falando de cada um. Porque Samuel estava procurando um filho de Jessé que tivesse porte de rei. Era isso que ele estava esperando. Alguém que tivesse porte de rei.
Nessa hora eu já penso assim, Davi ia ser um coitadinho, porque ele não estava nem ali, no meio dos outros irmãos. Mas olha, ele tinha um porte e ele falava, não é esse, não é esse, não é aquele outro e tal. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre essa história hoje é que Deus olha o nosso coração. Todas as vezes que Deus vai te dar uma vitória, que Deus vai te preparar para alguma coisa, que Deus tem algo para a tua vida, Ele quer saber o quanto se desenvolveu o teu coração. Primeiro ele procurou um homem que tinha o coração segundo o coração dele. E aí você pensa, mas o que é ter um coração segundo o coração de Deus, né? Porque, olha, quem já me viu pregar sabe que eu falo muito sobre isso, porque eu me questiono muito isso. Porque eu falo com o Senhor, ô Pai, queria ter um coração segundo o teu coração. Se Davi teve, mas alguém pode ter também. O Senhor não falou que na tua palavra que é só para Davi, o Senhor disse que Davi era um homem segundo o teu coração. Vou trocar o microfone, peraí. Isaac está me boicotando, mas tudo bem. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem é como era Davi. Tá? E você sabe por que Davi demorou para virar rei? Porque ter o coração segundo o coração de Deus não significa que o coração de Davi estava pronto. Não significa que o interior de Davi estava pronto. E olha que era o interior, porque se fosse pelo exterior, era um dos irmãos dele. Tá? Mas era o que Davi tinha dentro. Davi tinha dentro potencial para desenvolver as coisas que Deus espera no coração de um homem. Não é que Davi tinha o coração pronto. Davi tinha espaço no coração dele para que as coisas de Deus se desenvolvessem. Uma das coisas que a gente faz para que as coisas de Deus se desenvolvam dentro de nós é colocar Deus em primeiro lugar, e isso Davi fazia. Davi colocava Deus em primeiro lugar. Mas ele seguia vivendo, ele seguia fazendo as coisas dele. E diz a palavra de Deus que Davi temia a Deus e estremecia diante de Deus. Davi teve chance de matar Saul, quando ele era perseguido por Saul. Porque depois de um tempo, Saul já sabia que ia ser Davi, né? As coisas foram se desenrolando, o Senhor foi preparando um exército para Davi, foi preparando um sacerdote para Davi, foi preparando ele para ser rei, e Saul começou a perseguir Davi. Em determinado momento, Davi teve oportunidade de matar Saul e se livrar daquela perseguição toda. Mas sabe o que Davi fez? Nada. Porque Davi não tocaria num homem que foi ungido pelo Senhor. Você compreende isso? Olha que ele era um guerreiro. Aquela época era uma época em que as pessoas matavam e morriam. Era uma época diferente. Mas ele não tocaria num homem que um dia foi ungido por Deus. Por que isso? Porque ele tremia diante do Senhor. Ele temia e tremia e respeitava o Senhor. Então, uma das coisas que a gente pode ter, que faz com que o nosso coração vá se parecendo cada vez mais com aquilo que Deus espera, é a gente temer o Senhor. É você preparar isso na tua vida. E aí eu acho interessante, porque Davi, olha só, imagina isso. Você é um cara novo, porque Davi era novo quando ele foi ungido. Você é um cara novo. Deus diz assim, você vai ser o rei de Israel. Imagina se isso não, imagina você, isso subiria a sua cabeça. Como é que seria o seu ego? Como é que você trabalharia com isso, tá? Porque Deus falou assim, você vai ser o rei sobre o meu povo, né? E aí Davi ia para as batalhas e ganhava todas as batalhas. E ninguém conseguia contra Davi. E as pessoas adoravam Davi, gostavam demais dele. Ou seja, Davi era o cara. Ele estava ali preparado para isso. Mas Davi não se via dessa forma. Porque quando a gente tem o coração segundo o coração de Deus, a gente tem humildade. A gente sabe que as coisas vêm do Senhor. E não vêm de nós, elas vêm de Deus. Tem uma passagem que eu acho muito interessante, que diz assim, ó, lá em 2 Samuel 6, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E aí Mical, que era uma das mulheres dele, zombava dele. Que ela falava, cara, perdeu a compostura. Tá louco o cara, né, coitado, olha só isso. É para ser rei, mas está ali, ó, pulando, dançando, gritando. Sabe o que Davi estava fazendo? Davi estava sendo gente.
Mas mais do que isso, Davi estava engrandecendo o nome do Senhor. Ele estava pulando, ele estava cantando, porque ele estava exaltando a Deus. Você por acaso já teve algum dia numa igreja, ou você teve algum dia em algum lugar que as pessoas estavam orando, e de repente você via que as pessoas estavam sendo usadas por Deus, sendo tocadas pelo Espírito Santo, e você sentiu uma coisa quente, forte dentro de você, e você pensou, eu não, o que vão pensar de mim? E aí você deu uma travada assim? E eu já pensei isso. Tá? Não sei você, mas eu já agi assim, de pensar, vão achar que eu sou doido igual o fulano está aqui do meu lado, pulando. Sabe? Mas o doido que estava do meu lado pulando estava cheio do Espírito Santo. É porque as pessoas se deixam usar e se deixam receber o Espírito Santo. Eu me lembro, por exemplo, quando eu comecei a ir para a igreja evangélica, com 13 anos, eu achava estranhíssimo aquilo. Mas muito estranho. Eu não sei com que idade você foi para uma igreja onde você viu as pessoas fazendo isso, mas para mim era muito estranho. E eu estava na idade de que tudo era mico, né? 13 anos, imagina, né? Se eu vestisse uma calça diferente da calça dos meus amigos, eu estava pagando mico. Imagina pular daquele jeito, cantar daquele jeito e tal. Davi não se importava, a própria mulher dele estava zombando dele. Mas Davi estava exaltando o nome do Senhor. Os salmos são músicas. Os salmos são louvores. E uma grande parte dos salmos foi escrita por Davi. Então Davi também era um adorador. O coração de Davi era preparado para ser como as coisas do Senhor são, como Deus quer que seja. Davi tinha temor pelo Senhor, colocava as coisas de Deus acima, inclusive, da própria segurança física dele, que foi o que ele fez com Saul, e colocava as coisas de Deus acima até da vergonha que ele poderia ter de como as pessoas agiriam. Você sabe por quê? Porque ser rei pela força, pela opressão, é muito fácil. Basta você ter o exército ao teu lado ali. Mas você ser rei, que conquista o coração das pessoas, é completamente diferente. Tem uma outra passagem de Davi que eu acho muito boa, que é em 1 Samuel 30, que ele demonstra generosidade. Porque Davi vai para uma batalha, uma parte do exército dele não vai para a batalha, eles ganham a batalha, e eles recebem todos os despojos, todas as riquezas das coisas que eles tinham ganhado na batalha. E quando eles voltam, aqueles que não tinham ido iam ficar sem nada. E o povo que lutou com ele falava assim, vamos ficar com os despojos só para a gente. E Davi falou, não, é para todo mundo. Então Davi era um homem generoso. Eu não sei quais são as oportunidades que você tem na sua vida de ser generoso, de ser generosa, de transbordar na vida das pessoas. Inclusive, eu gosto muito, quando a gente está lendo no Novo Testamento, aquela mulher que ajudou com tudo o que ela tinha. Ela mal podia ajudar e ela ajudou. Sabe? Porque é você transbordar na vida da outra pessoa, é você poder ajudar a outra pessoa de coração. Então, Davi tinha essa generosidade. Mas eu queria falar uma coisa sobre isso para você. Davi tinha a substância para poder ser rei, mas Davi não tinha a capacidade para ser rei. E Deus foi trabalhando na vida dele, paulatinamente, pouco a pouco, para que ele pudesse ser rei. E aí, as batalhas todas que ele enfrentou, toda a perseguição que ele teve, ter que morar na caverna, tudo que aconteceu na vida de Davi, foi preparando ele para ser o rei segundo Deus queria. E aí eu fico me perguntando muito, né? E todas as outras pessoas que passaram por essas coisas na Bíblia. Porque veja bem, Moisés, para poder estar preparado e levar o povo de Deus a ir para a terra prometida, teve que ser abandonado pela mãe. Porque foi isso, não deve ser nada fácil, inclusive, né? Para a mãe pegar o bebê, botar no cesto, empurrar assim no rio e deixar outra pessoa receber. É que Deus foi tão bom que deixou com que ela fosse a mãe de leite, né? Assim, né? Ela pudesse amamentar, sem contar que era a mãe de Moisés. Mas ele precisou ser abandonado. Moisés precisou fugir. Ele precisou fugir e ficar muito tempo fora, para que Deus pudesse tratá-lo. Porque, olha, e aí eu quero fazer, inclusive, uma comparação entre Davi e Moisés. Porque Moisés, quando foi entregue, e ele foi parar nas mãos da filha do faraó, Moisés foi príncipe desde o início. Desde o início. Ele foi criado com o faraó. Ele era filho da filha do faraó. Mas ele não era rei como Deus estava esperando.
Não era isso que Deus esperava. Deus tinha que trabalhar Moisés também. Assim como Deus trabalhou Davi, Deus tinha que trabalhar Moisés. Moisés foi passar por muita coisa para poder ser o homem que levaria o povo de Deus até o outro lado. E aí você vê a história de José. José, eu acho que talvez seja a mais clara a respeito disso. Porque qual é a história de José? Deus mostrou para José, num sonho, naqueles sonhos que precisam ser interpretados mais dificilmente, não é igual os sonhos que Deus mostrou para Karina, mas os sonhos, Deus mostrou para José um sonho em que os irmãos se curvavam na direção dele e que ele era exaltado, né? Foi esse o sonho que ele teve mais de uma vez. Os irmãos e o pai, inclusive, né? Então, Deus estava mostrando para José que ele seria muito exaltado. E aí ele foi e contou para quem não devia, foi lá, abriu a boca, falou mais do que devia, falou para os irmãos, né? Porque imagina, ele sonhou que os irmãos estavam se curvando para ele, e ele contou para os irmãos, vocês vão se curvar para mim, né? E aí o que aconteceu? Foi que os irmãos pegaram ele, jogaram ele num poço, depois venderam ele como escravo, ele foi parar no Egito, e aí ele ainda passou um monte de perrengue no Egito, até ele virar o governador do Egito, né? No momento daquela história que algumas pessoas conhecem, outras não, que eram as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas, que foram os anos de abundância que o Egito teve, e José mostrou para o faraó que era isso, e ele juntou trigo, juntou comida tal para os 7 anos de vacas magras, e aí depois os irmãos dele vieram pedir trigo, né? E se curvaram para ele tudo, e ele foi benevolente, ele foi bondoso com os irmãos, né? Mas sabe o que acontece? Aquele rapaz que assim que teve o sonho, falou assim, vocês vão se curvar perante mim. Que foi isso que ele fez. Tá? Não era o mesmo homem que virou governador do Egito e depois perdoou os irmãos. Ele também precisou passar por uma preparação muito grande. E por que eu estou contando essas histórias todas? Porque eu queria te dizer o seguinte, para que você possa ter um coração segundo o coração de Deus, para que você possa ter um coração preparado para receber as coisas que Deus vai dar para você, para que Deus possa fazer na sua vida tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida, e para que o seu interior seja maior do que o seu exterior, você precisa saber viver com mais profundidade uma passagem que está em Romanos 8:28, que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. A passagem continua dizendo que são as pessoas que andam segundo os mandamentos do Senhor. Mas aquelas pessoas que quem ama a Deus de verdade, teoricamente anda nos caminhos de Deus. Mas essa passagem de Romanos ela não é completamente entendida por nós. Porque às vezes a gente fica assim, por que eu passo por isso? Por que está acontecendo determinada coisa na minha vida? Ai, pai, eu queria tanto essa porta, por que ela não se abriu? Ah, Senhor, eu queria tanto esse emprego, não deu certo. Ah, pai, eu queria tanto morar em tal lugar, não deu certo. Ah, eu queria isso, eu queria aquilo. Senhor, por que eu passo determinada doença? Por que eu passo determinado problema? Ah, eu gostava tanto de fulano, me abandonou e foi morar na Austrália. Sabe? Sumiu da minha vida. E aí você vai sofrendo e você vai passando por aquelas coisas todas e você pensa assim, nossa, mas por que eu passo por isso tudo? E você passa por isso tudo porque Deus precisa trabalhar o teu coração. Ele precisa te preparar para receber as vitórias. E eu sempre me lembro muito do que está em Romanos 8:28, porque lá não diz assim, olha, todas as coisas boas cooperam para o bem de quem ama a Deus. Não, lá diz todas as coisas. Então, quando uma barreira cai e você tem que desviar o teu carro, quando acontece uma coisa desse tipo, você precisa compreender por que Deus está fazendo isso na tua vida. E olha, eu não estou dizendo que tudo de ruim que acontece na vida de qualquer pessoa é assim, não. Porque Romanos diz que são aqueles que amam a Deus e andam nos caminhos do Senhor. Agora, você ama a Deus, você anda nos caminhos do Senhor, você está colocando Deus em primeiro lugar, você teme e treme diante do Senhor, você tem todo esse cuidado com Deus, e as coisas ainda assim acontecem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vou te dizer, eu estava falando esses dias com uns amigos, e eu falei para eles assim, se tudo na minha vida tivesse dado certo, tinha dado tudo errado.
Aí, como assim? Eu falei, é o seguinte, porque se tudo o que eu queria fazer tivesse dado certo, eu não estava aqui onde eu estou. Eu não estava fazendo o que eu faço. Eu não estava nem casado com quem eu estou casado. Eu não estava nada do que eu sou hoje seria como é hoje se tudo o que eu queria tivesse dado certo. Se tudo tivesse dado certo, tinha dado tudo errado. Nem pastor eu era. Se tudo tivesse dado certo, porque eu não queria ser pastor. Porque, de jeito nenhum, eu não queria de jeito nenhum. Eu já falei isso, que quando a minha família foi constituir a igreja, eles passaram muito tempo orando e Deus falou que era para abrir a igreja. E aí a pastora Lenida chamou todo mundo para poder conversar sobre isso e ela falou que eles estavam querendo abrir a igreja. O Senhor tinha falado para abrir a igreja e tudo. Eu pensei assim, bom, isso é o problema deles, né? Porque tá certo, deixa eles abrirem a igreja. Legal, que bacana, vai lá, ó. Prêmio joinha para você. Eu vou continuar indo lá também. Vou acompanhar a igreja do mesmo jeito. Mal sabia eu que eu ia pregar 15 vezes, a Tati uma, eu ia pregar 20 vezes, a pastora Lenita uma, que eu ia estar aqui toda terça-feira. Mas, então, assim, se tudo tivesse dado certo, tinha dado errado. Tudo tinha... Sabe, as coisas são assim. Elas não funcionam desse jeito. Eu queria tocar violão quando era criança, minha mãe achava que era coisa de vagabundo. Aí eu não tocava violão, aí ela não deixava. Eu não consigo louvar na igreja. Tenho uma dificuldade com isso. Mas às vezes eu podia estar aí, eu tocando violão na rua e tal, não estava na igreja. Vai que ela estava certa. Eu podia não estar na igreja. Estava no boteco ali atrás, está lotado ali. Claro, tem mais gente no boteco que dentro da igreja, diga-se de passagem. É uma pena isso. Mas eu podia estar ali. Então, olha, às vezes você faz planos, mas esses planos você fez sozinho. Você não fez com Deus. E às vezes o seu coração não está preparado para os planos que Deus fez. Porque aquele José que falou para os irmãos, aí, vem a mim, ele não era o José preparado. Aquele Moisés não era o Moisés preparado. E ainda que Davi fosse um pastor, firme nos caminhos de Deus, que tinha o coração segundo o coração de Deus, ele não estava preparado para ser rei. Nenhuma das grandes vitórias que aconteceram na Bíblia foram do jeito que as pessoas tinham pensado. 12 sujeitos começaram a seguir Jesus, achando que ele ia ser rei na terra. Você imagina isso? Era isso que eles achavam. Que ele ia ser rei. Que ele ia ser rei na terra. Não que ele ia ser rei nos céus e dentro de nós. Eles achavam que ele ia ser rei na terra. Eles brigavam para ver quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda dele. Eles achavam que ele ia derrubar o Império Romano e ia virar rei. Era isso que eles achavam. Mal sabiam eles que eles iam ter que comer, dormir, onde eles iam caminhar e tal, mas eles iam mudar a história da humanidade. Mas se fosse do jeito que eles queriam, era só mais um rei cristão, um rei de Israel que estava na Bíblia. As coisas não são assim. E eu queria que vocês compreendessem mais um pouco, porque às vezes a gente lê umas passagens na Bíblia e a gente acha ruim elas, porque a gente queria ler uma passagem que falasse com a gente de outro jeito, né? A gente está esperando que Deus, a gente acha que a gente vai abrir a Bíblia e vai olhar e Deus vai falar assim, porque tudo vai dar certo na tua vida hoje. Só agradece. Aí você abre a Bíblia, olha só, eu tenho 3 Bíblias no meu celular. Uma delas eu abri hoje e estava assim, ó. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei ao Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Olha isso. Aí você pensa assim, Senhor, fala comigo, eu queria tanto esse emprego, Pai. É o emprego que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história. Eu sei que tudo vai ser diferente se o Senhor abrir essa porta desse emprego para mim. Fala comigo. Aí você ora, abre a Bíblia e fala, ainda que a figueira não floresça. E aí você, o que você faz? Você faz assim, obrigado, Senhor. Eu não queria mesmo. Obrigado, Pai. Não era assim que eu queria essa casa. Eu não queria morar nesse lugar. Eu nem gosto de dirigir porque eu queria esse carro. Para quê?
Porque a gente tem que estar preparado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem um plano para você que é eterno. Ele não é um plano de 50, 60, 80 anos. Ele é um plano eterno. Deus te prepara para a vida eterna. E pode ser que, caso você esteja bem preparado para a vida eterna, já firme, Ele ainda te faça umas coisas legais aqui. Mas Ele está te preparando para a vida eterna. Ele prepara você para ter um coração que vai estar preparado para isso. Porque é como Salomão, que foi o homem mais sábio, e escreveu em Eclesiastes: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Porque se você for pensar, a maior parte das coisas que a gente procura são algum tipo de vaidade. Sempre são. É a vaidade do seu ser, é a vaidade do seu ter, é a vaidade do seu parecer. A maior parte das coisas que a gente procura são vaidade. E Salomão estava falando sobre isso, falando: é vaidade, é vaidade. É vaidade. Só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tem alguma coisa que está dando errado na tua vida aí hoje, se você está chateado com alguma coisa e tal, você tem duas perguntas a se fazer. Uma é: eu sou aquele que anda nos caminhos de Deus? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o caminho dele, né? Então, tudo bem. A primeira pergunta é: eu sou desse aí? Se essa resposta é não, aí então você volta 3 casas. E aí você precisa amar a Deus e estar nos caminhos de Deus. Senão não adianta, tá bom? Agora, se a resposta é sim, a segunda resposta é: o que eu posso aprender com isso que eu estou passando? Por que é que eu estou passando por isso, Pai? O que o Senhor quer fazer comigo, com o meu ser, com isso que eu estou passando? Porque eu vou te falar uma coisa: vitória com Deus é certa. Se você não chegou na vitória, é porque não acabou ainda. Então, vitória com Deus é certa. Só que às vezes não é a vitória que você quer. E aí é difícil. Porque a gente traça os caminhos de Deus. Fala: Senhor, então, eu queria isso. O Senhor pode me levar à direita, 2 para a esquerda, 1 para lá, sobe 5 degraus, e a gente chega. E aí Deus fala: não, vou te levar voando. Sabe assim, porque a palavra de Deus diz o seguinte: Ele fala: eu que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Eu que sei. Ele não falou assim: ó, estamos juntos, sabemos. Ele falou: eu que sei. Ele fala: eu que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São pensamentos maiores, são pensamentos melhores, são pensamentos mais altos. Ele ainda diz assim: ó, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus planos. E aí esses dias eu estava com a Tati, a gente estava caminhando na praia assim, e aí a gente estava conversando e tal, e a gente estava meio chateado com uma coisa que estava acontecendo. Aí eu falei assim para ela: eu tenho certeza que isso aí que está acontecendo vai virar uma coisa boa lá na frente. Eu só não sei o que é. O problema é que quando a gente não sabe o que é, dói mais, né? Mas eu falei: eu só não sei o que é, mas é uma coisa boa lá na frente. Aí, quando a gente tem 2 crentes conversando assim, a gente só dá umas ignoradas, né? Você fala: amém, glória a Deus, né? Porque você já estava meio chateado com a coisa, tal, você fala: glória a Deus, tal. Aí eu fui e falei para ela assim: pensa em todas as coisas que já deram errado na nossa empresa e depois viraram certo. E aí eu comecei a falar várias, assim, né? Não, tal coisa deu errado e fez a gente fazer isso. Tal coisa deu errado e fez a gente fazer aquilo. Outra deu errado e não sei o quê. Porque a gente não tinha acabado ainda. Porque ainda tinha alguma coisa a mais para poder acontecer. Porque se tivesse dado certo, tinha dado errado. É simples assim: se tivesse dado certo, tinha dado errado. Então a gente precisa compreender isso, porque em geral é o trabalhar em nós mesmos. Só que a gente é bom para olhar para fora. Pai, por que isso está acontecendo? Por que fulano é assim? Abre o olho do fulano. É igual quando a gente vai fazer Casados para Sempre, que é muito engraçado, porque na primeira semana do Casados para Sempre, a oração da pessoa que está no Casados para Sempre é assim: Pai, muda minha mulher. Senhor, transforma o meu marido. É sempre assim, sabe? Você demora assim, umas 5 ou 6 semanas para a pessoa ter a capacidade de falar assim: Senhor, me transforma no marido melhor. Pai, me faz uma esposa melhor, tal. Porque até então é assim: Senhor, muda a Tati. Oh, Pai, ela precisa mudar tanta coisa ainda, Senhor, né? Para poder ficar que nem eu.
Porque a gente é bom de enxergar para fora, mas a gente tem que enxergar mais para dentro para a gente poder melhorar essas coisas. Porque Deus quer que você tenha o coração segundo o coração dele. Toda pessoa pode ter um coração segundo o coração de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus troca o nosso coração. Que ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Eu peço muito a Deus para que ele tome conta do meu coração todo. Porque tem hora que eu penso assim, ainda deve ter uma partezinha ali que não está boa. E aí é o que Paulo fala, né, que a gente tem que ficar de olho, porque se você não ficar de olho, você já caiu. Paulo fala sobre isso. Se você achar que você está top, você já era. Então, o que eu peço muito isso a Deus, falo assim, Senhor, joga a luz sobre as minhas trevas, para eu poder entender o que é treva na minha vida ainda, sabe? Porque essa caminhada é que vai transformando. Essa caminhada é que transformou Davi. Essa caminhada é que transformou Moisés. Essa caminhada é que transformou José. E que transforma cada um de nós. Cada um de nós. Seja tirar o medo, seja transformar. Muitas vezes o povo de Deus precisou ir para a Babilônia. Precisou ser escravo, para depois voltar e entender o que estava acontecendo. Então eu queria muito que vocês compreendessem que todas as coisas cooperam para o bem, porque Deus quer transformar você. Deus quer te fazer uma pessoa melhor do que você é hoje. Só que você tem... Eu ia falar... vocês não vão entender, porque agora tem um monte de gente que é mais nova do que eu aqui, mas é síndrome de Gabriela, sabe? Que eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, sabe? É uma música da Gabriela. Então, assim... eu falei para a pastora Lenita que nunca mais eu ia dizer que eu tenho 45 anos. Porque eu fiz 46 ontem. Porque ela se chateia, ela fala assim, você chega lá no altar e você fala a sua idade, todo mundo pensa, pô, mas... E a pastora Lenita, que tem 32 a mais que ele? Mas olha, você pode mudar a qualquer hora. Entrega o teu coração a Deus, entrega o teu caminho a Ele. Entende que o que Ele faz na tua vida é para te melhorar. É porque Ele quer você melhor espiritualmente, não é melhor por fora. Não é isso. Deus quer te fazer outra pessoa. Tá? E às vezes você se coloca na presença dele e fala, pai, eu queria tanto alcançar determinadas bênçãos. E aí Deus responde, eu queria tanto te dar essas bênçãos. Mas você não trabalha dentro de você o que precisa ser trabalhado. Eu queria tanto te entregar isso, filho. Eu queria tanto te entregar isso, filha. Mas você é cabeça dura. Sabe? E Deus quer te transformar. Deus quer fazer você ser outra pessoa. E às vezes você nem precisa de tantas coisas ruins acontecendo na tua vida. Basta você ser menos cabeça dura. Sabe? E aí as coisas vão acontecendo. E você vai entregando a Ele. Eu vou encerrar a pregação hoje fazendo uma oração por você, para que você possa entregar o teu ser. Porque eu entrego o meu o tempo inteiro. Tá? Mas eu vou te falar uma coisa, antes de eu fazer essa oração, quando eu falei que você tem que dar 3 passos atrás, seguir, volta 3 casas, é se você não entregou a tua vida a Deus ainda, sabe? Porque não adianta nada eu falar para você que tudo coopera para o bem da tua vida se você está nos caminhos de Deus, se você não estiver nos caminhos de Deus. E uma coisa que a palavra de Deus fala é, você precisa crer no teu coração que Jesus é seu Salvador. E você precisa pronunciar com a tua boca que Jesus é seu Salvador. E aí você está ali com o teu nome escrito no livro da vida. Parece simples, né? Mas muitos de vocês já creem que Jesus é o Salvador, que Jesus é Filho de Deus, que Jesus morreu e ressuscitou por nós e tudo. Muitos de vocês, mas às vezes você não pronunciou. E aí você fala, Deus conhece meu coração. Eu não preciso falar. Precisa. Porque tudo foi feito pela palavra. Porque João diz que Jesus era o Verbo. E que tudo se fez pelo Verbo. E é por isso que a gente vai ler Gênesis e está assim, faça a luz. Faça isso, faça aquilo, porque todas as coisas foram feitas nele e por ele. Então eu queria te pedir para ficar de pé, e eu vou falar e você vai repetir comigo. Se você já estiver falando, não tem problema, mas você fala de novo. Deus não se importa de você falar de novo, não. Tá? E você repete comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu declaro nesse momento. Que eu creio. Que o Senhor é Filho de Deus. O Senhor é Filho de Deus. Se fez homem. Se fez homem. Morreu por mim. Morreu por mim. Ressuscitou.
ressuscitou para que eu pudesse para que eu pudesse ter salvação. ter salvação. Limpa os meus pecados, Limpa os meus pecados. purifica a minha vida Purifica a minha vida. e escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém, amém. Amém. Agora coloca a mão no teu coração que eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, Pai amado, eu estou agora na tua presença, Senhor. O Senhor diz que onde 2 ou mais estiverem, ali o Senhor estará. Eu sei que o Senhor está aqui conosco, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que nos trouxe até aqui. Tudo que o Senhor já fez em nossas vidas, Senhor, para que nós chegássemos até aqui, na tua presença. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por cada caminho que o Senhor desenhou para que nós pudéssemos seguir também. Quero entregar nossas vidas a Ti, Senhor, e te pedir, faz só a Tua vontade. Nós compreendemos que tudo coopera para o nosso bem. Senhor, trabalha o nosso coração, troca o coração de pedra por um coração de carne. Nos faça, Senhor, segundo o Teu propósito, que nós tenhamos um coração segundo o coração de Deus. Transforme tudo que tiver que ser transformado nas nossas vidas, Senhor. E derrama as suas bênçãos, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.